Nossa história não termina na morte, ela se transforma em vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa que celebramos hoje é uma das festas mais bonitas da nossa fé. E justamente porque é tão grande e tão bonita, é também difícil de explicar. Hoje celebramos um mistério que ultrapassa aquilo que a nossa razão consegue compreender plenamente: a Assunção de Nossa Senhora ao céu. A Igreja proclama que Maria, ao terminar sua peregrinação nessa terra, foi elevada ao céu não somente em sua alma, mas também em seu corpo. E isso nos diz algo extraordinário. Em Maria, aquilo que Cristo veio realizar em nós já se cumpriu plenamente. Aquilo que esperamos para o fim da nossa vida, Maria já recebeu como dom de graça. Mas talvez alguém pergunte: o que isso tem a ver comigo? O que a Assunção de Maria muda na minha vida? Tem tudo a ver, porque Maria nos mostra qual é o nosso verdadeiro destino. Nós não fomos criados simplesmente para nascer, crescer, trabalhar, envelhecer e morrer. A nossa existência não termina no túmulo. Fomos criados para a vida eterna. E talvez possamos compreender isso através de uma imagem muito simples. Pensemos em um grão de trigo. O agricultor pega uma semente e a coloca na terra. Ela germina, cresce, amadurece. Depois chega o momento em que o trigo parece morrer. O ciclo natural termina. Mas aquele trigo pode ser colhido, transformado, moído, tornar-se farinha e finalmente tornar-se pão. O pão não é simplesmente um trigo melhorado, é outra realidade. Ele nasce do trigo, mas é transformado em algo que o trigo sozinho jamais poderia produzir. É uma imagem perfeita, mas pode nos ajudar a compreender alguma coisa do que Deus realiza em nós. A nossa natureza humana conhece um ciclo: nascer, crescer, amadurecer e morrer. Mas Cristo entrou na nossa história para fazer aquilo que a nossa natureza sozinha não poderia fazer. Ele tomou a nossa humanidade, entrou na nossa morte e abriu para nós uma vida nova. A ressurreição é isso. Não simplesmente continuar vivendo como vivemos aqui, mas ser transformados por Deus em uma realidade nova. E Maria é a primeira criatura humana na qual esse destino já se realizou plenamente. Maria já chegou onde nós esperamos chegar. Por isso, a Assunção não é apenas um privilégio de Maria, é uma promessa para nós. Deus olha para Maria e nos diz: veja para onde eu estou levando você. Maria é como uma antecipação daquilo que Deus deseja realizar em cada um de seus filhos. Nós ainda estamos caminhando, nós ainda estamos no caminho, nós ainda experimentamos doenças, cansaço, perdas, fracassos, envelhecimento e morte. Mas sabemos que isso não é a última palavra. A última palavra é Cristo, a última palavra é ressurreição, a última palavra é vida eterna. E é muito bonito perceber que a liturgia de hoje, para falar da Assunção de Maria, não nos apresenta uma cena de Maria entrando no céu. O Evangelho não descreve Maria subindo ao céu. O Evangelho nos mostra Maria entrando na casa de Isabel. E isso é extraordinário, porque se queremos compreender alguma coisa do céu, precisamos compreender alguma coisa sobre o amor. Quando você entra na casa de alguém que ama e que também ama você, você experimenta algo do céu. Quando existe uma relação verdadeira, quando existe acolhimento, quando existe comunhão, quando você pode simplesmente estar diante de alguém sem precisar fingir ser outra pessoa,
Ali existe alguma coisa da eternidade. Maria entra na casa de Isabel e o que acontece? Ela começa a cantar. Minha alma engrandece o Senhor. É o Magnificat. E o Magnificat é o canto de uma mulher que descobriu a alegria. Maria olha para o passado e agradece, olha para o presente e agradece, olha para o futuro e também agradece. Ela reconhece que Deus olhou para ela em sua humildade. É como se Maria dissesse: Deus olhou para mim como eu sou, não como eu deveria ser. Ele me amou na minha pobreza. E aqui existe uma grande lição para nós. Quando encontramos verdadeiramente o amor, toda a nossa história começa a ser iluminada. Até aquilo que foi difícil, até aquilo que não compreendemos, até aquilo que nos fez sofrer. Não significa que o sofrimento se torna bom, mas significa que quando a vida é atravessada pela luz de Deus, nem mesmo as nossas feridas precisam terminar em desespero. Deus pode transfigurar a nossa história. Por isso, meus irmãos, não desprezemos a vida concreta que Deus nos deu. Às vezes pensamos na vida eterna como uma fuga desta vida, como se disséssemos: esta vida é ruim, vamos aguentar tudo porque depois virá o céu. Não, a vida cristã não nos ensina a desprezar a vida, pelo contrário. Deus assumiu a nossa carne, Deus entrou na nossa história, Deus entrou na nossa matéria, Deus entrou no nosso sofrimento, Deus entrou na nossa humanidade. Por isso, cada coisa concreta da nossa existência tem valor. O nosso trabalho, a nossa família, as nossas amizades, as nossas responsabilidades, os pequenos gestos de amor, o cuidado com alguém, uma palavra de perdão, um serviço escondido, uma visita, uma oração. Tudo isso importa, porque estamos cuidando do grão que Deus colocou em nossas mãos. Se destruirmos o grão, não teremos o pão. Nossa tarefa nesta vida é cuidar da vida que Deus nos confiou. O que Deus fará depois não depende somente de nós. A transformação final é graça. É Deus quem recolhe nossa vida. É Deus quem a transforma. É Deus quem nos conduz à ressurreição. Nós hoje somos chamados a viver bem esta etapa da caminhada. Por isso, não desperdice a sua vida. Não espere chegar no céu para começar a experimentar alguma coisa do céu. Talvez Deus já esteja colocando diante de você pequenos pedaços de eternidade. Uma pessoa que você ama, uma família, um amigo, uma reconciliação, uma criança, um momento de oração, um gesto de carinho, uma pessoa que precisa de você. Às vezes Deus nos dá pequenos pedaços de céu para que não nos esqueçamos de onde estamos indo. E é exatamente isso que Maria faz. Maria já está na vida eterna, mas não está parada. Ela não está diante de nós. Olhemos para o Evangelho. Maria entra na casa de Isabel e começa a servir. Isabel é uma mulher idosa, está grávida e precisa de ajuda. E Maria vai até ela. Maria, que acabou de receber uma missão extraordinária de Deus, não fica pensando em si mesma. Ela serve, ela cuida, ela ama. E aqui está algo muito bonito sobre Maria. Aquela que participa da vida eterna continua servindo. E hoje somos nós, de certo modo, a casa de Isabel. Somos nós que precisamos de ajuda, somos nós que estamos cansados, somos nós que temos medo, somos nós que carregamos feridas, somos nós que muitas vezes não sabemos para onde caminhar. E Maria vem ao nosso encontro. Ela não é uma alternativa a Cristo. Maria nos conduz a Cristo. Tudo o que existe em Maria existe por causa de Jesus. A Assunção de Maria é, na verdade, uma confirmação daquilo que Cristo realizou. Maria é a prova viva que o Evangelho não é apenas uma bela teoria. A palavra de Deus é verdadeira, a promessa de Cristo é verdadeira,
A ressurreição é verdadeira, a vida eterna é verdadeira. E Maria está lá para nos lembrar disso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta solenidade da Assunção, levantemos os olhos. Não vivamos como pessoas sem esperança. Não vivamos como se a morte tivesse a última palavra. Não vivamos como se esta vida fosse apenas um caminho sem destino. A nossa história não termina no nada. Nossa história está nas mãos de Deus. O trigo será transformado em pão. A nossa vida será transformada em graça. E aquilo que hoje é promessa em Maria já se tornou realidade. Por isso, confiemos, cuidamos da nossa vida, amemos mais, sirvamos mais, perdoemos mais. Vivamos cada dia com responsabilidade e gratidão. E quando vierem os momentos difíceis, lembremos-nos, Deus não nos criou para a morte. Ele nos criou para a vida. E Maria, elevada ao céu, está diante de nós como sinal dessa esperança. Ela nos acompanha nessa peregrinação. Ela está conosco porque Deus quis dar uma mãe que não nos abandona. Que Nossa Senhora da Assunção nos ajude a caminhar com os olhos voltados para o céu, com os pés firmemente colocados nesta terra, amando, servindo e cuidando de cada pessoa que Deus nos coloca em nosso caminho. E que um dia, pela graça de Cristo, também nós possamos chegar àquilo que Maria já vive plenamente. A vida eterna, a vida transformada, a vida em Deus. Amém.